A Estátua da Liberdade está segurando a tocha da iluminação, que é a tocha prometeica da maçonaria. E se você for à Estátua da Liberdade, verá uma placa de bronze dentro dizendo isso. Isso foi dado ao governo da América pelos maçons do Grande Oriente da França e é um símbolo da maçonaria do Grande Oriente na América, o portador da luz. E essa é exatamente a mesma tocha que é carregada durante as Olimpíadas. Não é a tocha da liberdade? Não, não é tocha da Liberdade. É a tocha dos Illuminati. Eu gostaria de acrescentar também que na parte de trás da moeda de Liberty, na parte de trás da antiga moeda na América, havia o fascismo. Se você olhar enciclopédia ou no dicionário, ao procurar a palavra fascismo, verá que o símbolo do fascismo mundial era um feixe de gravetos. Um feixe de varas com uma cabeça de machado, isso estava na parte de trás da moeda. Você vê isso de cada lado do púlpito do orador no Congresso? Oh, absolutamente. Eles têm fasci de cada lado. Absolutamente. E também é o símbolo do Senado dos Estados Unidos, é o fasci. Mas o ponto que quero fazer é que isso estava na antiga moeda. Agora, nas novas moedas de 10 centavos, você verá que foi transplantada uma tocha em vez do antigo fasci, porque o fascismo foi usado em um determinado momento para a nova ordem mundial. Agora, a nova ordem mundial está em vigor. Você sabia que uma mulher pouco mencionada nas Escrituras teve um papel crucial na difusão do Evangelho? Febe, um nome simples, mas com um peso gigante no reino de Deus. Prepare-se para descobrir o impacto dessa serva que, com humildade e fé, ajudou a transformar a história. Febe aparece em Romanos 16, versículos 1 e 2, quando Paulo recomenda a igreja em Roma. Ele a descreve como nossa irmã, que serve na igreja que está em Cencreia e como uma protetora de muitos. Mas o que isso significa? O papel de Febe como diaconisa. O termo grego para serve é diáconos, indicando que Febe era uma diaconisa na igreja de Cencreia. Seu serviço não era limitado às tarefas comuns, mas incluía liderança e apoio espiritual. Em um tempo onde as mulheres eram frequentemente relegadas a papéis secundários, Febe se destacou como uma peça-chave no ministério cristão. Portadora da carta aos Romanos. Muitos estudiosos acreditam que Febe foi quem levou a carta de Paulo até Roma, uma missão de extrema importância. Pense nisso, se a carta aos Romanos moldou teologias ao longo dos séculos, imagine a responsabilidade que ela carregava em suas mãos. Ela foi, literalmente, a mensageira de uma das mais profundas exposições do Evangelho. Uma mulher de influência. Paulo a chama de protetora de muitos, uma expressão que implica que Febe era uma mulher generosa, que usava seus recursos para ajudar outros crentes. Isso sugere que ela tinha uma posição de destaque em sua comunidade, não apenas por sua fé, mas por sua capacidade de cuidar e influenciar vidas. Lição para nós hoje. Febe nos ensina que não importa quão pequeno pareça o nosso papel, ele pode ter um impacto eterno. Deus usa aqueles que estão dispostos, mesmo quando suas ações não recebem o reconhecimento merecido. Febe não foi uma pregadora em grandes praças ou uma escritora de epístolas, mas sua obediência e coragem ecoam até hoje. Então, o que podemos aprender com essa serva de Deus? Que o verdadeiro legado não está em grandes feitos visíveis, mas em pequenas ações feitas com amor e fidelidade. E agora, me conta nos comentários, qual foi o ato de fé mais impactante que você já viu alguém realizar? Compartilha comigo, porque sua história pode inspirar outros. Hoje nós vamos conhecer a misteriosa Caverna de Zedequias e a sua relação com o rei Salomão e a maçonaria. Então, a 100 metros daqui se encontra um dos locais mais secretos de toda Israel. Então, vamos lá conhecer. Vejam a localização de onde nós estamos. Aqui de um lado nós conseguimos ver o portão de Damasco e a gente caminha poucos passos, como a gente falou, 100 metros, e ao fundo vocês conseguem ver já duas placas pretas, elas marcam a entrada da Caverna de Zedequias. Esse local vai deixar vocês chocados. Mas vamos lá que a gente está quase chegando.
Pessoal, não se deixem enganar por essa pequena entrada. Venham comigo que eu vou mostrar o que tem aqui dentro. Esta é a maior caverna artificial de toda Israel. São mais de 9.000 metros quadrados. E realmente, muitos mistérios estão escondidos neste local gigantesco. Este lugar era uma pequena gruta natural, mas tudo vai mudar na época do rei Salomão, quando ele decide transformar este local numa pedreira gigante subterrânea. Mas qual o sentido de fazer uma pedreira embaixo da terra? Vários. Primeiro, os trabalhadores aqui estariam protegidos dos elementos, do sol e da chuva. Aqui em Jerusalém chove no inverno, mas durante boa parte do ano é quente e tem um sol escaldante. E agora trabalhar carregando e quebrando pedras no sol não era um trabalho fácil e por isso, para ajudar os trabalhadores, isso era feito de uma maneira subterrânea. E essa caverna também tem mais uma vantagem, é o tipo de pedras. Essa pedra que nós vemos em volta de nós, toda ela é pedra calcária. Mas tem um tipo especial de pedra calcária que se chama pedra Ameler. É uma pedra calcária real, que era usada para as melhores construções daquela época. E essas pedras de melhor qualidade foram usadas também para a construção do Templo de Salomão? Sim, daqui provavelmente foram tiradas as pedras para a construção do templo. E essa é outra vantagem do local, já que nós estamos bem próximos mesmo, do Monte Moriá. As pedras precisavam ser transportadas uma distância bem pequena. E a própria Bíblia nos conta como foi feita a extração de pedras para a construção do Templo de Jerusalém. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que, durante a construção, não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. Nós conseguimos ver claramente que essa é uma caverna não só feita pela natureza, mas também pela mão do homem. Nós vemos claramente as marcas das pedras sendo cortadas e arrancadas desse lugar. Agora, como isso foi feito na época do rei Salomão e principalmente para a construção do Templo de Jerusalém? Já que a própria Bíblia nos fala que era proibido usar ferro e metais para tirar as pedras para a construção do templo, já que metais e ferro naquela época eram instrumentos de guerra e a casa de Deus deveria ser um local de paz. Mas agora, como a gente vai cortar e arrancar pedras desse tamanho sem o uso de ferro e maquinário? Eles tinham uma ideia genial. Vocês estão vendo aqui esses vãos que eles cavavam, eles colocavam aqui madeira seca. Depois, sobre essa madeira, eles colocavam água e a madeira se saturava de água e ela ia crescendo e a pressão da madeira ia cada vez cavando mais fundo e aí facilitava para eles arrancarem esses blocos gigantes de pedra para levar para a construção do Templo de Salomão. Infelizmente, aqui foram feitas poucas escavações arqueológicas. E no pouco que se escavou e sim se encontrou aqui, se encontraram pedaços de cerâmica da época do ferro. E justamente a época do ferro é a época dos reis de Israel, o rei Saul, Davi e Salomão.
o que comprova que esse local já é